Graça e paz, igreja, tudo bem? Queridos, como o pastor Anderson acabou de falar, estou muito feliz em poder voltar à minha casa, poder rever alguns irmãos, amigos, né? Algum tempo atrás eu tive Covid, né? Testei positivo, e aí fiquei bom. Com um mês e meio depois, eu tive aí uma recaída, e aí passei pelo Vale da Sombra da Morte, como alguns sabem aqui já tudo que aconteceu. Mas eu quero louvar a Deus pelo amor que a igreja dispensou, as orações. Algumas pessoas nos ajudaram no momento de dificuldade. Eu não poderia dizer nomes aqui para não ser injusto com algumas pessoas, mas eu quero dizer que eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Eu me senti tão amado e acolhido, eu me senti cuidado e percebi no momento de dificuldade o quanto as pessoas me amam, né? Pessoas que eu não tenho intimidade me mandaram um WhatsApp, estamos orando, pastor, estamos intercedendo, fora o amor que foi dispensado. Então eu louvo a Deus pela vida da igreja, Comunidade Batista Vida, na pessoa dos nossos pastores Marquinhos, pastora Ana, pastor Anderson, pastora Jamima, aos nossos discípulos e amigos também. Que Deus possa recompensar a todos vocês em nome de Jesus. Amém? Eu queria que a igreja também entrasse em oração pela vida da Janaína, que perdeu seus pais esses dias, né, para o Covid, e para que o Espírito Santo console aquela família, dê força àquela família. Amém, queridos? Eu queria que você que trouxe a tua Bíblia abrisse comigo em Êxodo, no capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. Amém? Vamos lá. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem um rumo e acampe perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando, confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Versículo 5. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: que fizemos? Deixamos os israelitas saírem, perdemos os nossos escravos? Então Faraó mandou aprontar a sua carruagem, levou consigo o seu exército, levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores dos seus carros, cada um com um oficial no comando. Versículo 8. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito. Este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Como eles marchavam? Como eles marchavam? Queridos, esse texto aqui é um texto que eu tenho um apreço muito grande por ele. Porque eu gosto muito de toda a Bíblia, mas tem aqueles textos que você se identifica com eles. E esse é um texto que fala muito, mas fala muito ao meu coração. Eu quero pregar sobre o tema: Deus sempre tem uma saída. Diga: Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma saída. E esse Deus, ele é tão poderoso que ele age nas impossibilidades, quando nós não vemos mais nenhuma saída, quando não vemos solução, quando os nossos olhos não enxergam possibilidade. Esse Deus, ele começa a trabalhar em nosso favor. Hoje eu queria fazer uma pergunta para você. Quantos de vocês já tiveram aquela experiência de um dia pegar seu carro, quem tem carro, vai sair com a família, e aí não sabe onde é que fica o local de destino, e aí vai e coloca no GPS. Quando você coloca no GPS, você tem GPS que ele te leva para alguns lugares, e ainda te diz quanto tempo você vai levar para chegar lá, quantos quilômetros você vai percorrer. Tem alguns aplicativos por aí que ele diz que tem até buraco na estrada. Ele diz. Então,
é interessante que às vezes a gente coloca no GPS, e aí às vezes o GPS leva a gente. Essa tecnologia tem ajudado muito nesses tempos agora. Mas é engraçado que nem sempre o GPS vai acertar. Nem sempre o GPS vai te levar para o lugar que você queria. Eu não sei vocês, mas alguém já assistiu em algum jornal dizendo que lá no Rio de Janeiro um casal ia para um determinado lugar, o GPS levou para o lugar errado, eles entraram em uma comunidade, os traficantes atiraram. Quem viu isso na televisão? Amém. Certo dia eu ia para Cruzeiro do Sul, e aí teve uma época que a cidade lá de Tarauacá ficou toda alagada, e a gente tinha que fazer uma viagem por dentro da cidade, e eu fui pelo GPS, que eu não conhecia, não sabia andar por dentro de Tarauacá, difícil. E aí, gente, o carro está me levando por aqui, entra numa rua, aí ele parou em frente ao rio Tarauacá, frente ao Mar Vermelho lá de Tarauacá. E aí eu fiquei assustado, porque eu falei, como é que pode? Estava tudo certo aqui, já estava tudo programado para que a gente chegasse lá, e de repente eu parei no lugar onde não tinha saída. Não tinha saída, estava de frente para o rio, não tinha mais rua. Eu falei para minha esposa, falei, amor, olha o que foi que o GPS fez com a gente. Levou a gente para um lugar sem saída. E é interessante dizer que às vezes acontece isso, né? Apesar de você ter essas tecnologias, às vezes você pode ser pego de surpresa. E o texto que a gente começou a ler agora é um texto que fala a respeito do povo de Israel, que viveu cativo 400 anos no Egito. Esse povo sofria, esse povo gemia. Se levantou um rei que não conhecia José, nem a história do povo de Israel, e aquele rei começou a oprimir o povo de Israel e tratou eles como mão de obra. Eles eram escravos, ficaram escravizados durante 400 anos e pedindo a Deus que se lembrasse deles. Certo dia Deus se lembrou, porque Deus, ele nunca esquece daquele que é seu. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando, eu acho que Deus esqueceu de mim, porque por essa prova que eu estou passando, há 1 ano, há 2 anos, 3 anos, 1 mês, eu não sei, parece que Deus esqueceu. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não esquece daquele que Ele ama. A Bíblia diz que quando Deus olha para a palma das mãos dele, sabe o que está escrito lá? O seu nome. Então talvez você hoje esteja passando por uma situação onde você pensa, eu acho que Deus me esqueceu. Esse povo estava da mesma forma. Então esse povo, ele clamava a Deus por um livramento. Esse povo clamava a Deus por um momento de refrigério. E a Bíblia diz que Deus vai levantar um homem chamado Moisés. Quando Deus levantou esse homem para libertar aquele povo que Deus tanto amava, aquele povo, ele começa a perceber que Deus é um Deus que não se esquece. Você pode dizer para essa pessoa que está do seu lado, Deus não esqueceu de você. Então, para que aquele rei que tinha um coração duro pudesse liberar aquele povo, para que eles fossem cultuar a Deus no deserto e depois entrassem na terra prometida, a Bíblia diz que Deus vai mandar as pragas. Foram 10 pragas. Na 10ª praga foi onde Faraó reconheceu que o Deus de Israel era um Deus poderoso. Ele não liberava o povo para ir, mas no momento em que ele perde o que ele mais tinha de precioso, ele começa a expulsar o povo e dizer, Moisés, leva esse povo, Moisés vai embora daqui. Moisés, olha, de repente mudou o coração de Faraó, porque naquele momento Deus estava cumprindo uma promessa. E se existe alguém que promete algo e vai cumprir, é Deus. Deus não é político, Deus não é homem, Deus ele é pai. Eu tenho uma filha de 7 anos, 8 anos, que quando eu prometo alguma coisa para ela, pastor Anderson, ela não fica quieta enquanto eu não. E às vezes a gente esquece que Deus é pai, mas Deus não se esquece de nós. E aí a Bíblia diz que vem o livramento, e quando o livramento vem, acontece algo muito interessante, porque naquele momento o povo estava esperançoso de que Deus o tiraria. Se tem uma coisa que você não pode perder, é a sua esperança. Se tem uma coisa que você não pode perder, é a sua esperança em Deus. Há um ditado que diz que a esperança é uma árvore de raízes amargas, mas seus frutos são doces.
Então, se tem uma coisa que vai acontecer, é o cumprimento daquilo que Deus falou. Hoje, amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, não sei. Deus é que conhece o tempo. Mas que Ele vai fazer, Ele vai. Então, queridos, interessante dizer que quando Deus tira aquele povo lá do Egito, Deus dava direções para o povo. Deus era a bússola de Israel. Deus era o GPS de Israel. E é engraçado como Deus faz, porque Deus ele sabia de tudo que ia acontecer pela frente. E aí Ele manda o povo de Israel parar em um lugar. Ele chega para Moisés e Moisés pede para que esse povo vá e pare e mude a sua rota. Fala para que esse povo mude o seu rumo e acampe em Pi-Hahirote. Lá em Pi-Hahirote eles vão ficar durante um tempo. O tempo necessário para que Deus se manifestasse no problema deles e fosse glorificado no problema deles. Deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca vai abençoar a gente porque a gente é bonzinho, porque não existe ninguém bom demais para que Deus possa abençoar. Deus nunca vai abençoar a gente porque a gente é bonitinho ou porque a gente é generoso. Não, Deus nunca vai abençoar apenas por isso. Deus vai abençoar a gente, sabe por quê? Para que o nome dele seja glorificado no meio das nossas lutas. É no meio das nossas batalhas que Deus quer ser glorificado. É no meio das nossas guerras que Deus deseja ser glorificado. Então Deus seria glorificado no meio daquele povo. Por quê? Aquele povo era um povo escravo. Aquele povo nunca tinha guerreado contra outros povos. Aquela luta era injusta. Aquela guerra era como se fosse bater em um bêbado. Porque Israel nunca tinha lutado. E vamos falar que o Egito era a maior potência daquela época. Então, queridos, o que aconteceu? Deus resolveu entrar naquela guerra. Quando Deus entra na nossa guerra, ainda que a gente pareça ter perdido, ainda que não tenha solução, ainda que não tenha mais jeito, se Deus entrar na tua guerra, pode ter certeza que a tua vitória já é certa. É certa a vitória. Deus olhou para aquele povo. Olha, gente, quando eu olho para esse texto, eu vejo o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, sofrendo. Mas o mais interessante de tudo é que eu vejo Deus lutando pelo povo. Eu vejo Deus lutando pela causa daquele povo. A Bíblia diz que quando eles saem, Deus manda parar em Pi-Hahirote. Sabe o que significa Pi-Hahirote? Beco sem saída. Eles vão chegar num lugar onde não tinha mais saída. Eles estavam cercados por montanhas. Eles estavam, na frente deles tinha o mar e atrás vinha Faraó e seu exército. Então eles estavam num beco sem saída. Por que Deus levou ele para aquele lugar? Um beco sem saída. Para que eles entendessem que eles deveriam depender apenas de Deus e que Deus estava com eles. O pior erro da gente é achar que no meio das nossas guerras, das nossas batalhas, das nossas lutas, Deus não está conosco. O pior erro é achar que por causa, dessa pandemia, por causa disso, por causa daquilo outro, por causa da crise financeira que se instaurou no país, a gente vai perecer. Aí o medo vai e se instala na nossa vida, no meio da nossa família, dos nossos negócios. E quem tem medo, pavor, não vai para frente nem para trás. Ter medo, achar que não vai dar certo, é duvidar do caráter do Deus que você serve. Não faça isso. Deus levou o povo para um beco sem saída. E quantas vezes a gente já enfrentou beco sem saídas? Tem alguém enfrentando algum beco sem saída aqui hoje? Tem alguém? Gente, não tem vergonha, beco sem saída é um problema que a gente não consegue resolver. É uma luta que, se não for Deus, a gente não consegue vencer. É uma enfermidade que nos ataca. É uma enfermidade que coloca um parente nosso na UTI. É aquela empresa que está quebrando. É o problema na saúde, no casamento. Isso é um beco sem saída. Às vezes, Deus permite isso. A gente pensa que é o diabo, pastor. Em agosto do ano passado, outubro do ano passado, eu fiz uma oração. E nessa oração eu falava assim: Senhor, eu queria viver algo diferente, algo novo. Eu queria ter novas experiências. Eu queria me envolver com o Senhor como eu me envolvia antes.
Eu queria voltar a chorar na tua presença, buscar pelas madrugadas, coisa que eu fazia quando eu era novo convertido. E eu dizia para o Senhor: Senhor, eu não estou desviado, eu prego a tua palavra, eu discipulo pessoas, eu faço a obra. Senhor, o que está acontecendo comigo? Então eu vivi uma vida corrida, servindo, fazendo isso, fazendo aquilo outro. E eu falava: Senhor, eu quero viver uma experiência diferente, me para. Só que eu não sabia que Deus ia me parar e me colocar num beco sem saída dentro de um hospital. E aí um dia eu fiz essa oração no meu banheiro antes de tomar um banho. E aí um dia eu estava no hospital, acho que no 5º dia internado, a minha esposa recebeu uma ligação de uma amiga nossa que mora em Paulo Afonso, na Bahia, uma missionária. E a minha esposa estava meio triste, e eu falei: amor, não se desespera, vamos continuar confiando em Deus, porque Deus vai nos dar a vitória. E eu confesso para vocês que durante 2 vezes, durante a minha internação, eu achei que eu fosse morrer. Não é que eu duvidasse de Deus, não é que eu não confiasse em Deus, é porque eu tive crises que me deixaram pensativos, e eu falava: Senhor, prepara o coração da minha família, se isso for acontecer. Porque eu realmente, em alguns momentos, me vi em um beco sem saída. E Deus falava comigo: ó, você não vai morrer. Então eu continuava confiando, e essa missionária ligou para minha esposa e disse assim: olha, eu fiquei sabendo que ele está internado, mas ele sabe por que ele está lá. Ele sabe por que ele está lá. Não foi o diabo que levou ele para aquele lugar. Não foi o diabo que levou ele para essa prova. Não foi o diabo que colocou ele nesse beco sem saída. Quem colocou ele lá foi Deus. Ele pediu. Ele orou a Deus e falou: Senhor, me para e fala comigo. E do jeito que ela falou para minha esposa, só eu e Deus sabíamos que eu tinha orado. Então esse beco que você está enfrentando sem saída, não foi o diabo que te colocou. Foi Deus, para ter um momento de intimidade contigo, para que você mude algumas coisas, para que você mude teus conceitos, para que você mude teus pensamentos, para que você olhe para dentro de você e veja que existem muitas coisas que precisam de consertos. E eu falava para o Senhor: Senhor, o que eu tenho que fazer para que eu volte a ter intimidade? Durante esses 8 dias que eu fiquei internado, foram os dias que eu mais tive intimidade com Deus. Foram os dias que Deus reacendeu aquela chama no meu coração que ardia quando eu recebi Jesus lá atrás. Foram os dias onde Deus me falou: você precisa amar mais as pessoas, você precisa orar mais pelas pessoas, você precisa buscar mais, sabe, ter mais misericórdia pelas pessoas. Deus colocou Israel no beco sem saída. Sabe por quê? Para mostrar para Israel que quem dá livramento não é o homem, é Deus. Não espere do homem aquilo que só Deus pode te dar. Eu sei que você tem buscado coisas, tem desejado coisas, sonhado com coisas, e você está esperando talvez uma autoridade vir, talvez alguém maior do que você vir. Deixa eu te falar uma coisa: Deus vai usar essas pessoas, mas você vai ficar sabendo que é Deus que está fazendo. No beco sem saída, nosso relacionamento de intimidade com Deus se consolida. No beco sem saída nós sabemos que é Deus quem luta por nós. E no beco sem saída tem vitória. A Bíblia diz que os soldados de Faraó perseguiam o povo, mas a Bíblia diz que Deus fazia eles marcharem triunfantemente. Deixa eu te falar uma coisa: o inimigo pode te perseguir, o inimigo pode tentar te matar, o inimigo pode tentar fazer o que ele quiser com você, mas se tem uma coisa que Deus vai fazer com que você faça, é continuar marchando triunfantemente, continuar marchando em vitória, é de fé em fé e glória em glória. Quem vai exaltar você é Deus, quem vai levantar você é Deus, quem vai honrar teu nome é Deus. O inimigo, querendo ou não, quem vai fazer isso por você é Deus. Eu profetizo em nome de Jesus. Perseguiu o povo. Quando perseguiu o povo, lá em Deuteronômio no capítulo 8, versículo 2, a Bíblia diz que Deus levou aquele povo para o deserto para saber o que tinha no coração do povo. Sabe por quê? Porque é na prova que a gente sabe que tem no nosso coração. É na prova que a gente revela quem realmente nós somos. Quando Deus prova alguém, Deus não quer reprovar, Deus quer aprovar. Agora, infelizmente, muitos de nós somos reprovados na hora da prova. Sabe o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi chegar para Moisés e dizer: Moisés, por acaso não tinha sepultura no Egito?
Lá no Egito a gente não tinha o que comer, lá no Egito a gente não tinha o que vestir. Por que você não deixou a gente lá no Egito? Olha, a primeira coisa que eles fazem é murmurar. Deus não tem negócio com murmurador. Se levantaram contra o líder, aquele que Deus levantou para livrar eles. Por quê? Porque é o que estava no coração. No lugar da prova, quem murmura não adora. No lugar da prova, quem murmura não glorifica. No lugar da prova, quem murmura não exalta a Deus. No lugar da prova, quem não está firmado em Deus se reprova. Mas aquele povo não. Aquele povo vai murmurar, aquele povo vai contra Moisés, aquele povo vai, chegar para Moisés e vai dizer: Moisés, era melhor ter morrido no Egito do que morrer nesse deserto, desvalorizando aquilo que Deus tinha para eles. Não desvalorize aquilo que Deus te entregou. Não desvalorize aquilo que Deus te entregou, seus dons, a sua casa, a sua família, o seu emprego, os seus talentos. Não desvalorize, porque aquele povo vai desvalorizar. Aquele povo foi paralisado por causa do medo. Olha, Deus manda parar, aquele povo para, mas não é momento para continuar parado. E Moisés vai dizer para aquele povo: vocês não podem ficar parados. Vocês têm que se levantar e ver o livramento que Deus vai dar hoje para vocês. Olha, vocês não podem ficar parados nem prostrados diante desses inimigos. O que Deus está mandando dizer para vocês, sabe o que é? Ainda hoje você vai receber um livramento da parte do Senhor na tua casa. Ainda hoje Deus vai entrar com provisão e vai entrar com resposta, com livramento para você, se você crê em nome de Jesus. Você crê nisso? Aplauda o teu Deus bem forte. Deus disse assim: olha, falou através de Moisés: esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. Nunca mais vocês verão. Porque agora quem vai lutar por nós é o Senhor. Então, quando o Senhor vai lutar por nós, entenda uma coisa: sempre haverá uma saída. A Bíblia diz que eles perseguiram o povo. Os egípcios perseguiram o povo. Moisés foi adiante do povo. A Bíblia diz que Faraó vai pegar os seus melhores soldados, os melhores carros, os melhores cavaleiros, vai perseguir o povo. Só que Deus vai mandar um anjo. E é engraçado porque quando Deus manda aquele anjo, o anjo iluminava a frente do povo de Israel, mas lá para o povo do Egito, lá para o exército dos egípcios, sabe o que acontecia? Eles estavam em trevas. Então eles não alcançavam o povo de Israel. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus dá ordem aos seus anjos para que eles nos guardem. Para cada demônio que vier, tem uma legião de anjos para cuidar de você e da tua família. O diabo não vai te alcançar. Por mais que ele corra, por mais que ele tente, entre você e o diabo, entre você e os demônios, entre você e as trevas, existe uma legião para nos proteger. A Bíblia diz que eles tentaram perseguir, mas não alcançaram. Não pare mais por causa de medo. Não pare mais por causa de medo. Sabe por quê? Porque o Deus que tem muitas saídas vai te dar vitória em nome de Jesus. Deus vai chamar Moisés, vai chamar o povo e vai dizer: Moisés, você é autoridade, você vai levantar o teu cajado e esse mar vai se abrir, esse povo vai passar em terra seca. O líder, quando Deus chama o líder, Deus dá autoridade. Moisés levanta o cajado para aquele que as pessoas estavam se levantando contra. O cajado é a autoridade, o líder tem autoridade. Então ele vai, a Bíblia diz que ele vai levantar o cajado. Quando ele toca sobre as águas, o mar se abre. Não existe problema, não existe dificuldade, não existe levante que Deus não possa, ir contra. Só basta que nós nos posicionemos como Moisés se posicionou. A Bíblia diz que o mar se abre e o povo vai passar em terra seca. Mas os egípcios tentaram passar também depois de algum tempo. O povo já havia passado. Eles vão cruzar até o meio do mar. E naquele momento a Bíblia diz que as paredes que haviam de um lado e de outro, do lado direito e do lado esquerdo, começaram a cair. E naquele momento os egípcios foram afogados e morreram. Aquele dia Deus fez Moisés cantar. Aquele dia Deus inspirou Moisés
Moisés virou compositor e fez um cântico. Quando Deus te der uma vitória, quando Deus te der a tua vitória, eu quero que você faça uma coisa: que você comece a cantar, e que você comece a adorar, e que você comece a louvar o nome dele. Porque não é vitória pequena, não é coisa pequena que Deus tem para você. Deus tem para você coisas grandes. O que Deus tem para você, olha, é coisa grande. Só basta que você creia e que você se posicione. O povo passou. Os soldados egípcios queriam passar também, mas não passam. Sabe por quê? Porque a porta que Deus tem aberta é para você, não é para outro. Entendeu, não? A porta que Deus tem é para você, não é para outro. Só você vai passar. Não adianta ninguém querer passar que não vai passar. O caminho que Deus vai abrir é para você, é largo para você, é próspero para você, não é para outro. Quem tentar passar, infelizmente, não vai se dar bem.